Legislação em áudio preparado por K. Concurseira. Bons estudos! Conselho Nacional do Ministério Público Resolução número 23, de 17 de setembro de 2007. Regulamenta os artigos 6º, inciso 8, e 7º, inciso 1, da Lei Complementar número 75 de 93, os artigos 25, inciso 4, e 26, inciso 1, da Lei número 8.625 de 93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130, a parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal e com fulcro no artigo 64, a de seu regimento interno, considerando o disposto no artigo 129, inciso 13 e inciso 6, da Constituição Federal, considerando o que dispõe os artigos 6º, inciso 7 e 7º, inciso 1, da Lei Complementar número 75 de 93, os artigos 25, inciso 4, e 26, inciso 1, da Lei número 8.625 de 93, a Lei número 7.347 de 85. Considerando a necessidade de uniformizar o procedimento do inquérito civil, em vista dos princípios que regem a administração pública e dos direitos e garantias individuais, resolve. Capítulo 1. Dos requisitos para instauração. Artigo 1º. O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a realização das demais medidas de sua atribuição própria. Artigo 2º. O inquérito civil poderá ser instaurado, inciso 1, de ofício, inciso 2, em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de outro órgão do Ministério Público ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização. Inciso 3. Por designação do Procurador-Geral de Justiça do Conselho Superior do Ministério Público, câmaras de coordenação e revisão, e demais órgãos superiores da instituição, nos casos cabíveis. Parágrafo 1º. O Ministério Público atuará, independentemente de provocação, em caso de conhecimento, por qualquer forma, de fatos que, em tese, constituam lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta resolução, devendo cientificar o membro do Ministério Público que possua atribuição para tomar as providências respectivas no caso de não a possuir. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2, em sendo as informações verbais, o Ministério Público reduzirá a termo as declarações. Da mesma forma, a falta de formalidade não implica indeferimento do pedido de instauração de inquérito civil, salvo se desde logo mostrar-se improcedente a notícia, atendendo-se, na hipótese, o disposto no artigo 5º desta resolução. Parágrafo 3º. O conhecimento por manifestação anônima, justificada, não implicará ausência de providências, desde que obedecidos os mesmos requisitos para as representações em geral, constantes no artigo 2º, inciso 2, desta resolução. Parágrafo 4º. O Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 7.347 de 85 que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta resolução, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos para a identificação dos investigados ou do objeto, instaurando o procedimento preparatório. Parágrafo 5º. O procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão. Parágrafo 6º. O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável. Parágrafo 7º.
Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou converterá em inquérito civil. Artigo 3º. Caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição para a propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração de inquérito civil. Parágrafo único. Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado fundamentadamente, nos próprios autos ou em petição dirigida ao órgão com atribuição no respectivo ramo, que decidirá a questão no prazo de 30 dias. Capítulo 2 da instauração do inquérito civil. Artigo 4º. O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em sistema informatizado de controle e autuada contendo: inciso 1. O fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato objeto do inquérito civil. Inciso 2. O nome e a qualificação possível da pessoa jurídica e ou física a quem o fato é atribuído. Inciso 3. O nome e a qualificação possível do autor da representação, se for o caso. Inciso 4. A data e o local da instauração e a determinação de diligências iniciais. Inciso 5. A designação do secretário, mediante termo de compromisso, quando couber. Inciso 6. A determinação de remessa de cópia para publicação. Parágrafo único. Se no curso do inquérito civil, novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá editar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração de outro inquérito civil, respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de atribuições. Capítulo 3. Do indeferimento de requerimento de instauração do inquérito civil. Artigo 5º. Em caso de evidência de que os fatos narrados na representação não configurem lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta resolução, ou se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil pública, ou se os fatos apresentados já se encontrarem solucionados, o membro do Ministério Público, no prazo máximo de 30 dias, indeferirá o pedido de instauração de inquérito civil, em decisão fundamentada, da qual se dará ciência pessoal ao representante e ao representado. Parágrafo 1º. Do indeferimento caberá recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. As razões de recurso serão protocoladas junto ao órgão que indeferiu o pedido, devendo ser remetidas caso não haja reconsideração, no prazo de 3 dias, juntamente com a representação e com a decisão impugnada, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva para apreciação. Parágrafo 3º. Do recurso serão notificados os interessados para, querendo, oferecer contrarrazões. Parágrafo 4º. Expirado o prazo do artigo 5º, parágrafo 1º, desta resolução, os autos serão arquivados na própria origem, registrando-se no sistema respectivo, mesmo sem manifestação do representante. Parágrafo 5º. Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral, caberá pedido de reconsideração no prazo e na forma do parágrafo 1º. Capítulo 4 da Instrução. Artigo 6º. A instrução do inquérito civil será presidida por membro do Ministério Público a quem for conferida essa atribuição, nos termos da lei. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público poderá designar servidor do Ministério Público para secretariar o inquérito civil. Parágrafo 2º. Para o esclarecimento do fato objeto de investigação, deverão ser colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, com a juntada das peças em ordem cronológica de apresentação, devidamente numeradas em ordem crescente. Parágrafo 3º. Todas as diligências serão documentadas mediante termo ou auto circunstanciado. Parágrafo 4º. As declarações e os depoimentos sob compromisso serão tomados, por termo pelo membro do Ministério Público, assinado pelos presentes ou, em caso de recusa, na posição da assinatura por 2 testemunhas. Parágrafo 5º. Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do inquérito civil, apresentar ao Ministério Público documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos. Parágrafo 6º. Os órgãos da Procuradoria-Geral, em suas respectivas atribuições, prestarão apoio administrativo e operacional para a realização dos atos do inquérito civil. Parágrafo 7º.
o Ministério Público poderá deprecar diretamente a qualquer órgão de execução a realização de diligências necessárias para a investigação. Parágrafo 8º. As notificações, requisições, intimações ou outras correspondências expedidas por órgãos do Ministério Público da União ou pelos órgãos do Ministério Público dos Estados, destinadas a instruir inquérito civil ou procedimento preparatório, observarão o disposto no artigo 8º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 75 de 93, no artigo 26, parágrafo 1º, da Lei nº 8.625 de 93, no que couber, no disposto na legislação estadual, devendo serem encaminhadas no prazo de 10 dias pelo respectivo Procurador-Geral, não cabendo a este a valoração do contido no expediente, podendo deixar de encaminhar aqueles que não contenham os requisitos legais ou que não empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário. Parágrafo 9º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior em relação aos atos dirigidos aos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Parágrafo 10. Todos os ofícios requisitórios de informações ao inquérito civil e ao procedimento preparatório deverão ser fundamentados e acompanhados de cópia da portaria que instaurou o procedimento ou da indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada. Parágrafo 11. O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do seu depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Artigo 7º. Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser motivada. Parágrafo 1º. Nos requerimentos que objetivam a obtenção de certidões ou extração de cópia de documentos constantes nos autos sobre o inquérito civil, os interessados deverão fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido, nos termos da Lei nº 9.051 de 95. Parágrafo 2º. A publicidade consistirá, inciso 1, na divulgação oficial, com o exclusivo fim de conhecimento público mediante publicação de extratos na imprensa oficial. Inciso 2, na divulgação em meios cibernéticos ou eletrônicos, dela devendo constar as portarias de instauração e extratos dos atos de conclusão. Inciso 3. Na expedição de certidão e na extração de cópias sobre os fatos investigados, mediante requerimento fundamentado, e por deferimento do presidente do inquérito civil. Inciso 4. Na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente do inquérito civil. Parágrafo 3º. As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de quem as requereu. Parágrafo 4º. A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, para fins do interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, cessando quando extinta a causa que a motivou. Parágrafo 5º. Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso. Parágrafo 6º. O defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de investigações findas ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. Parágrafo 7º. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o parágrafo 6º. Parágrafo 8º. O presidente do inquérito civil poderá delimitar, de modo fundamentado, o acesso do defensor à identificação do representante e aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 9º. O acesso às unidades do Ministério Público para informações a respeito de publicações na imprensa oficial é garantido a todos os cidadãos, na forma do que determina a Resolução CNMP nº 205, de 18 de dezembro de 2019, que instituiu a Política Nacional de Atendimento ao Público no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Artigo 8º.
Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo, de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. Artigo 9º. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 ano, prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão, ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Parágrafo 1º. Cada Ministério Público, no âmbito de sua competência administrativa, poderá estabelecer prazo inferior, bem como limitar a prorrogação mediante ato administrativo do órgão da administração superior competente. Parágrafo 2º. Suspende-se o curso do prazo dos procedimentos em trâmite nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, excetuados os prazos previstos nos artigos 8º, parágrafo 1º, e artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei número 7.347 de 85, e nos artigos 5º, parágrafo 2º, artigo 6º, parágrafo 8º. Artigo 9-A e artigo 10, parágrafo 1º, desta resolução. Parágrafo 3º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os membros do Ministério Público exercerão suas atribuições durante o período previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Ressalvadas situações urgentes devidamente justificadas, durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências. Artigo 9-A. Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo de 3 dias. Capítulo 5. Do arquivamento. Artigo 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de 3 dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de publicação na imprensa oficial, quando não localizados os que devem ser cientificados. Parágrafo 2º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do órgão de revisão competente, na forma do seu regimento interno. Parágrafo 3º. Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento. Poderão as pessoas colegitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou do procedimento preparatório. Parágrafo 4º. Deixando o órgão de revisão competente de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências. Inciso 1. Converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo os autos ao membro do Ministério Público que determinou seu arquivamento, e no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designar o membro que irá atuar. Inciso 2. Deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as providências relativas à designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério Público para atuação. Parágrafo 5º. Será pública a sessão do órgão revisor, salvo no caso de haver sido decretado sigilo. Artigo 11. Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação civil pública, o órgão responsável pela promoção de arquivamento, não homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão, ressalvada a hipótese do artigo 10, parágrafo 4º, inciso 1, desta resolução. Artigo 12. O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo máximo de 6 meses após o arquivamento.
Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil sem prejuízo das provas já colhidas. Parágrafo único. O desarquivamento de inquérito civil para investigação de fato novo, não sendo caso de ajuizamento de ação civil pública, implicará novo arquivamento e remessa ao órgão competente, na forma do artigo 10 desta resolução. Artigo 13. O disposto acerca de arquivamento de inquérito civil ou procedimento preparatório também se aplica à hipótese em que estiver sendo investigado mais de um fato lesivo, e a ação civil pública proposta somente se relacionar a um ou a algum deles. Capítulo 6. Do compromisso de ajustamento de conduta. Artigo 14. O Ministério Público poderá firmar compromisso de ajustamento de conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta resolução, visando a reparação do dano, a adequação da conduta às exigências legais ou normativas e, ainda, a compensação e/ou a indenização pelos danos que não possam ser recuperados. Capítulo 7. Das recomendações. Artigo 15. Revogado. Capítulo 8. Das disposições finais. Artigo 16. Cada Ministério Público deverá adequar seus atos normativos referentes a inquérito civil e a procedimento preparatório de investigação civil aos termos da presente resolução no prazo de 90 dias, a contar de sua entrada em vigor. Artigo 17. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Brasília, 17 de setembro de 2007.